Olá, irmãos. Nós estamos iniciando nosso estudo, nós estamos iniciando então a nossa 7ª lição. Então nós vamos falar hoje sobre o pacto de Deus com o homem, a aliança que o Senhor fez conosco. Então esse é o objetivo da nossa aula hoje. Eu espero que você preste atenção, eu espero que seja edificante para ti, espero que você consiga cumprir os nossos exercícios aí também, tá bom? Eu vou diminuir aqui minha tela, me deixar pequenininho aqui do lado, e nós vamos seguir então para esse tema aí, o pacto de Deus com o homem. E nós vamos seguir esse tema basicamente observando 4 partes. Nós vamos ler já o texto de Gênesis capítulo 17, versículo 7, e eu quero mostrar aqui para vocês que nós vamos fazer então a nossa introdução, que é uma introdução mais robusta, uma introdução no que se refere a um entendimento, ter um conceito, um entendimento formado sobre o assunto. Depois nós vamos partir para os conceitos do pacto da graça, olhar mais de perto, pacto das obras ou pacto da vida, nós vamos olhar mais de perto, e depois o pacto da graça. E por fim tem uma última parte que são algumas observações extras e os exercícios que eu tenho falado para os irmãos que será necessário me enviar, tá bom? Então essa é a sequência da nossa aula, essa é a sequência do que nós vamos fazer hoje. Por isso pega a tua Bíblia aí e abre Gênesis capítulo 17, nós leremos o versículo 7. Gênesis capítulo 17, o versículo 7, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus o teu Deus e da tua descendência. Então nós temos esse texto aí que fala claramente sobre aliança, quando nós temos um direcionamento de Deus, uma palavra do Senhor dada a Abrão, e nós vemos o conceito de aliança sendo dito aqui. Só que esse conceito de aliança ele está pela Bíblia inteira. E nós vamos ver um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, tão necessário e tão interessante na vida do crente. Entender o princípio da aliança nos ajuda a entender muitos outros conceitos da palavra de Deus. Então nós vamos iniciar aqui, indo para a nossa introdução. E na nossa introdução, você vai observar que a gente vai responder algumas perguntas. E a primeira delas é: o que é uma aliança? Então, o que é uma aliança? Do que a gente está falando? O que é um pacto? Essa palavra pacto, dentro de alguns estados e alguns contextos, tomou uma conotação tão ruim. Então, o que é um pacto? O que é uma aliança? Por que o pastor está falando disso? Eu estou falando de um conceito de aliança, que é o princípio de que o Senhor estabelece conosco um compromisso feito por Ele mesmo para conosco de ser o nosso Deus. Só que neste compromisso nós temos condições, neste compromisso nós temos promessas, nós temos sacramentos, nós temos as partes desse compromisso. Então você tem os elementos específicos da aliança e é um compromisso feito pelo Senhor. Um compromisso feito com o Senhor para com o seu povo. Então, nós temos 2 alianças, que é a 4ª pergunta ali: quantos pactos existem, né, e quais são? Nós temos 2 alianças ou 2 pactos, que a primeira delas é o pacto das obras ou pacto da vida, e o outro é o pacto da graça, tá? Então nós temos esses pactos aí, esses 2 pactos que foram estabelecidos com o povo de Deus, essas alianças que têm os seus elementos específicos, e a gente vai falar deles agora, quais os elementos de uma aliança. E você pode observar aqui que os elementos da aliança são partes, Deus e o homem, no caso tem que ter as partes, né? Tem que ter as condições, tem que ter as promessas ou castigo, e tem que ter os sacramentos. Então nós temos as 4 partes ali que nós vamos observar mais de perto, mas o fato é que quando a gente trata de uma aliança, quando a gente vai falar da aliança que o Senhor fez conosco, nós temos que encontrar esses elementos aí.
E é interessante observar que o Senhor, o nosso Deus, fez uma aliança conosco. E algo que se assemelha ao que Deus fez conosco, eu digo se assemelha, é o casamento, né? Nós usamos, né, uma aliança, eu uso duas, mas nós normalmente, as pessoas casadas normalmente usam uma aliança, e essa aliança é um símbolo do compromisso entre um homem e uma mulher. Então, a ideia é que existe agora um compromisso de um cuidar do outro, de um fortalecer o outro, de caminhar juntos. Existem coisas a serem cumpridas por esse casal. Então, essa aliança entre o marido e a mulher se assemelha, de alguma maneira, à aliança entre Deus e a gente, né? Ela traz aí uma luz a esse conceito. E a outra perguntinha aí, obviamente eu não segui a ordem, né? Mas a perguntinha aí é: quem iniciou a aliança? Aí a gente precisa abrir o Salmo 113, versículos 5 e 6. Salmo 113, versículos 5 e 6. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Novamente, Salmo 113, versículos 5 e 6. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então, esse texto, dentre tantos outros, nos fala de um Deus que não tem ninguém acima dele. Então, quem que iniciou a aliança? Foi ele mesmo. Foi esse Deus, foi o próprio Senhor. Se ele não tivesse começado uma aliança, se ele não tivesse decidido fazer uma aliança, nenhuma aliança existiria. Então nós vamos observar mais de perto aqui as partes. Eu quero que você preste atenção aí. As partes, a primeira delas, os elementos, e a primeira delas são as partes, né? Deus e o homem. Então sempre foi uma aliança entre partes desiguais. Então, uma aliança estabelecida entre um Deus soberano, criador, Deus, dono de todas as coisas, e uma outra parte que é o homem, pecador, miserável. E mesmo antes da queda, o homem em momento nenhum foi igual a Deus, em momento nenhum. Então o homem é criatura, Deus é criador. Então mesmo antes da queda nós temos ali uma aliança estabelecida entre partes desiguais, né? É uma aliança estabelecida soberanamente, ou seja, ele não pergunta se o povo dele quer essa aliança. Não é um conceito de que o Senhor está ali organizando de uma maneira que haja um diálogo, haja um bate-papo entre Deus e o homem, e Deus então, depois dessa conversa, decide fazer uma aliança. Não, é soberano, Deus é soberano. Deus foi quem decidiu, Deus foi quem determinou, e ponto final. Então, é uma aliança estabelecida de maneira soberana. Nós não vamos ler a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, parágrafo 1º, mas depois fica aí a tarefa para você ler a Confissão de Fé, no capítulo 7, parágrafo 1º. E ela nos traz o ensino de que as criaturas não poderiam esperar nada da parte de Deus se Deus não fizesse uma aliança. Se ele não prometesse algo a eles, né? Então, a criatura não poderia, as criaturas, nós seres humanos, não poderíamos esperar nada do Senhor se o Senhor mesmo não tivesse prometido. O exemplo, eu lembro de estar na sala de aula e um professor citar esse exemplo, é o exemplo de pais e filhos. A criança só pode exigir aquilo que o pai prometeu dar a ela, né? A criança só pode solicitar do pai aquilo que o pai prometeu. Uma criança, ela, pelo menos no conceito bíblico e conceito de criação de filhos mais adequado, a criança ela não tem o direito de exigência, né? Ela não pode fazer exigências aos pais, a não ser que o pai e a mãe tenham prometido alguma coisa a ela, da mesma maneira, ou de maneira semelhante. A gente só pode falar de uma aliança, e a gente só pode falar de condições dessa aliança, porque Deus fez isso antes. Então, nunca coloque o homem como acima, nunca coloque o homem como condutor da aliança. Quem fez isso foi o Senhor. E Deus não precisava fazer uma aliança. Tem uma rima ali, mas a ideia é que Deus não precisava fazer uma aliança,
mas ele decidiu fazer. Isso se chama graça, né? É por isso que a gente fala de graça, porque Deus não precisava. Deus é soberano, Deus é Deus acima de todos, e ele não precisava fazer essa aliança, mas ainda assim ele fez. E isso é graça, irmãos, isso é graça, graça do nosso Deus. Então nós temos aí as partes, né? A Deus e o homem. Nós temos então as condições, é o que nós vamos partir agora, as condições. As condições sempre haverá exigências da parte de Deus. Sempre haverá exigências. Obediência é a grande exigência que Deus faz ao seu povo. Ele quer ser obedecido, né? Então, ele quer ser obedecido, só que no primeiro pacto, no pacto das obras, nós temos a obediência de Adão sendo exigida, né? No segundo pacto, nós temos a obediência de Cristo. Então, o primeiro pacto é o pacto das obras, você tem uma obediência perfeita exigida por Adão, no caso, né? Deus exigiu a Adão a obediência. Então, ele ordenou que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele queria a obediência de Adão e Eva. Então, esse primeiro pacto estabelecido ali em Adão, ele tinha o princípio da obediência perfeita de Adão. No segundo pacto, nós temos a obediência da lei, obediência daquilo que o Senhor ordenou ao seu povo, obediência de Jesus Cristo. A nós é exigido também, só que assim, a gente vai ver daqui a pouquinho, mais para frente, que é uma obediência consequente. Qual é a ideia? Que nós somos salvos pela graça, nós somos alcançados pela graça de Deus, pela obra de Jesus, e o que o Senhor requer de nós é que nós exercitemos a nossa fé e nos santifiquemos, né? Busquemos a santificação dia a dia. Então, ele quer que a gente exercite a nossa fé, ele quer que a gente se santifique. É óbvio que quem me salva, o que me salva é o próprio Senhor e a obra de Jesus. Mas dentro desta obra, dentro daquilo que o Senhor requer do povo dele, nós encontramos aí fé e santificação. Óbvio que isso de maneira mais enxuta tem muito mais coisa que o Senhor requer do seu povo. Mas óbvio que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, e essa é uma obediência consequente, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre isso. Nós temos a nossa terceira parte. Então, numa aliança tem que ter partes, Deus e o homem. Numa aliança tem que ter condições. Numa aliança tem que ter, então, uma promessa ou castigo. Promessa ou castigo, né? O castigo é explícito, mas a promessa é implícita. Vamos lá, isso no pacto das obras principalmente. Você tem ali, se comer do fruto proibido, você vai morrer. Então essa é a ideia, você come do fruto proibido e a consequência é a morte. Se você não come, naturalmente você tem vida eterna. Então você tem sempre um castigo e uma promessa que vem ou não como fruto da obediência. Então, sempre haverá, se você fizer aquilo que Deus ordena, se você fizer aquilo que o Senhor quer, então você conseguirá alcançar a vida eterna, alcançar essa ideia dada principalmente ali em Adão. Então, a exigência era a totalidade da obediência, né? Tanto de Adão quanto de Cristo. Então você tem a ideia de Adão, ele tinha que obedecer completamente ao Senhor, de maneira perfeita. E Cristo também, o Cordeiro sem mácula, né? Então existe uma obediência exigida, e como fruto dessa obediência, existe ali uma promessa, né? A obediência tinha que ser pessoal, ou seja, sem substituto, né? Adão era o nosso representante, e Deus sempre tratou o povo dele de maneira federativa. Então Adão era o nosso representante, Cristo também é o nosso representante. A ideia da federatividade, da representatividade. Então Deus sempre tratou o seu povo dessa maneira. Por exemplo, quando Acais pecava, todo o povo sofria. Quando Acais pecou, todo o povo sofreu. Então Deus sempre mostrou para nós, Deus sempre colocou na palavra dele essa maneira de nos tratar, que é uma maneira federativa, representativa. Ou seja,
Adão era o nosso representante, e ele pecou e nós pecamos também. Jesus Cristo é o nosso representante. Jesus venceu a morte, nós venceremos também. Então, essa é a ideia aí. Além das promessas ou castigo, nós temos a última parte, que são os sacramentos. Os sacramentos, a gente sabe que é típico de Deus sempre fazer um sinal visível de sua aliança, sempre trazer um sinal visível de sua aliança. Em Adão nós temos as árvores, né? As duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No tempo da lei, Antigo Testamento, ali nós temos a circuncisão e as outras ordenanças. E após a primeira vinda de Jesus, você tem o batismo e a ceia. Então, sempre teve algum sinal, sempre teve alguma coisa visível com que o povo pudesse ver e conhecer ainda mais o que a aliança estabelecida pelo Senhor. Então, sempre houve ali um sinal visível. Então, nós temos esses elementos aí. Tá? Então você tem as partes, Deus e homem, você tem as condições, você tem a promessa ou castigo e você tem os sacramentos. Deixa eu diminuir a tela aqui para você ver as 4 partes. Isso aí, as 4 partes aí que você tem para conhecer o conceito de aliança. Tem ali do nosso catecismo maior, esse texto do Catecismo Maior, que diz assim: Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de pacto das obras, mas, simplesmente por seu amor e misericórdia, livra os eleitos desse estado e os introduz no estado de salvação, pelo segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. O pacto da graça foi feito com Cristo como segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente. Só para reforçar tudo aquilo que a gente já falou até agora. Agora nós vamos então falar de maneira mais direta sobre o pacto das obras. O pacto das obras. O pacto das obras, a grande questão é que não existe na palavra, nem em Gênesis, não existe ali em Gênesis, de maneira mais direta, a palavra aliança. Você não encontra em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, você não tem a palavra aliança. Então, tem muita gente que duvida. Existiu mesmo uma aliança antes da queda? E para falar disso, a gente precisa estabelecer 4 fundamentos. O primeiro é a própria narrativa bíblica, né? Na narrativa bíblica, nós encontramos todos os elementos. Nós encontramos todos os elementos que estão dentro de uma aliança, que formam uma aliança. Então, nós temos todos os elementos ali. Por isso, a gente vai falar aqui dos elementos, e você tem, então, as partes, você tem as condições, você tem a promessa ou castigo, e você tem os sacramentos. Então, você encontra todos os elementos na aliança. Mesmo não tendo a palavra aliança, você tem os elementos, as partes, Deus e o homem, você tem condições, você tem promessa ou castigo, e você tem o sacramento, né? Então, todas as partes ali são encontradas nessa aliança. Além disso, a gente pode falar do propósito da lei. A gente precisa entender o conceito do propósito da lei para ficar mais fácil a compreensão no que se refere à aliança feita antes da queda, né? Agora, o propósito da lei. Abrindo aqui as nossas imagens, você tem o texto de Romanos capítulo 7, versículo 10, que diz, Romanos capítulo 7, versículo 10, que diz assim: E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Qual é a ideia? É que a lei de Deus, ela foi dada para a vida. Ela não foi dada para a morte. Ela foi dada para a vida. Lembre-se disso. A lei de Deus não foi dada para a morte. O fato do homem não cumprir a lei de Deus não torna a lei ruim. A lei é boa, a lei reflete a vontade do Senhor. Mas o homem, infelizmente, não conseguiu cumprir a lei do Senhor. Mas isso não a torna uma lei ruim. A lei é boa.
A lei do Senhor foi dada para a vida, diz a palavra. Quando você vai para Lucas, capítulo 10, versículos 25 e 28, Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28, nós temos ali a história do bom samaritano, né? Mas antes você tem, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus começa a contar então a parábola do bom samaritano. Qual é a ideia? O que Jesus está tentando mostrar para aquele homem? Que sozinho ele não consegue cumprir tudo isso. O texto diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é desafiador ao extremo. E sozinhos a gente não dá conta, a gente não consegue. Então, Jesus está mostrando aquele intérprete da lei que é necessário ter um mediador. E aí ele conta o exemplo, ele traz o exemplo do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, que mostra que aqueles que deveriam fazer o bem não fizeram, passaram de largo. Então Jesus usa esse exemplo para mostrar que nós precisamos de um mediador. Entre outras coisas, a história do bom samaritano tem inúmeras aplicações para a vida, um ensino, mas com inúmeras aplicações. Mas o fato é que uma das coisas que Jesus está fazendo claramente ali é mostrando a necessidade de um mediador. O que fez o que deveria fazer foi um estranho, e não aqueles que eram conhecedores da lei. Então a gente não consegue cumprir a lei, a gente não consegue ter vida eterna sem Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Gálatas capítulo 3, versículo 12, diz assim: Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos capítulo 10, versículo 5, diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer o alto a Cristo. E o texto vai descrevendo. Mas a ideia é que, em momento nenhum, a palavra rejeita a lei. A palavra anula a necessidade da observação da lei. E em momento... E obviamente quando a gente olha para Adão, ele tinha que cumprir a lei de Deus também. Ele tinha uma ordem dada por Deus, ele tinha que obedecer aquilo que o Senhor havia ordenado a ele. Então você tem o conceito de lei aí mais estabelecido para nos ajudar. Aí você tem o paralelo entre lei e Cristo, paralelo entre lei e Cristo, que também nos ajuda bastante nessa compreensão da aliança, da primeira aliança, do primeiro pacto, pacto das obras. Então você tem Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21, fica de tarefa para você ler em casa, mas o que nós estamos fazendo agora é comparando Adão e Cristo, lei e evangelho, né? Trazendo a ideia de, mostrando a comparação e os contrastes ali entre Adão e Cristo, lei e evangelho, e você tem um texto clássico disso, que é Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21, que é importante que você leia aí. 1 Coríntios capítulo 15 é um texto menor, então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 49, que diz assim: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxestes a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então você tem aí essa comparação, e a gente sabe que o caminho da lei era um caminho impossível. O caminho
apresentado pela lei era um caminho impossível e naturalmente traz morte pela impossibilidade de ser cumprida. Mas o Evangelho traz vida. É essa a ideia, né? Você tem em Apocalipse capítulo 5 o fato de que Jesus vence o impossível, né? De que Jesus ele consegue vencer aquilo que era impossível ao homem sozinho. Então, você tem um conceito muito claro da limitação da lei, ou melhor dizendo, da limitação do homem diante da lei. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4, nós vamos ler. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você tem, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, não era a lei que era enferma, mas sim a carne, a ideia de que o que limita, o que traz dificuldade não é a lei, mas sim a nossa natureza pecaminosa. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então você tem aí essa comparação, e o versículo 3 e 4 enfatiza a questão de que o problema não é a lei, mas sim a carne, pois a lei não serve para quem está doente, né? A lei ela não serve para quem está doente, por isso que é necessário que Jesus venha, traga vida, nos traga esperança, nos faça nascer de novo, e aí sim a gente vai conseguir obedecer a lei, não de maneira perfeita, porque nós ainda somos pecadores, mas nós conseguiremos obedecer a lei. Então, depois do pecado, a lei serviu para mostrar o pecado, né? Mostrar qual era o desejo de Deus para o homem. Então, você tem o conceito didático da lei, né? A lei serviu para mostrar o que Deus deseja. A lei serve para mostrar para nós qual é a vontade do Senhor, qual é o desejo do Senhor. Lembrando que essa lei é a lei de Deus. Então, a gente precisa lembrar disso. Todos esses conceitos são importantes porque a gente sabe que Adão estava ali, Adão necessitava obedecer a lei de maneira perfeita. Por isso que Adão não conseguiu. Aí você tem Jesus Cristo que vem, cumpre a lei e nos traz vida. Cumpre a lei, morre na cruz. Então você tem esse conceito de lei, esse conceito de obediência muito claro e pairando aí por toda a aliança. Então, a aliança das obras ainda de maneira muito mais direta, porque, óbvio que na aliança da graça também, porque é exigida a obediência de Jesus, mas eu digo que em Adão é exigida a obediência perfeita que não foi possível a Adão. Então você tem ali conceitos de aliança, você tem a presença da aliança, você tem a aliança sendo manifestada ali também pela exigência de obediência à lei de Deus, né? Então a gente vai para a última parte aqui da aliança, da questão da aliança das obras, ou aliança da vida, né? A ideia de aliança da vida. Existem vários nomes para essa aliança, os mais conhecidos é a aliança das obras, ou aliança da vida. A aliança da vida no que se refere ao fato de que era necessária obediência para que houvesse vida. Então, eles trazem esse conceito aí. Então, a última ênfase que eu quero dar é no texto de Oséias, capítulo 6, versículo 7. Eu acredito que esse aqui é o mais forte no que se refere ao conceito de que se realmente existia uma aliança antes da queda. É importante a gente frisar aqui Oséias, capítulo 6, versículo 7, porque a gente sabe, eu acho que o primeiro e o quarto são extremamente necessários para a gente compreender que existia uma aliança, porque você tem a narrativa primitiva, e a narrativa ela tem os elementos da aliança, aqueles elementos que eu já citei, e você tem o texto de Oséias capítulo 6, versículo 7, que mostra que havia uma aliança de maneira mais direta em Adão. Uma aliança que foi quebrada, mas existia uma aliança. E a parte 2 e 3 o propósito da lei e o paralelo entre a lei e Cristo nos faz ver que existia ali uma exigência de obediência. Montando esses 4 fundamentos, a gente consegue ver claramente uma aliança. Oséias, capítulo 6, versículo 7. É importante que você abra aí também, tá? Oséias, capítulo 6, versículo 7.
Diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Então está falando que o povo descumpriu, ou desonrou, ou transgrediu a aliança. Como quem? Adão. Então esse texto é o texto mais claro que tem no que se refere à aliança das obras, a aliança feita em Adão, que foi quebrada por ele. Tá bom? Acredito que assim fique mais claro a compreensão das alianças. Aí o povo foi infiel ao seu marido quando Deus havia dado todas as condições de serem fiéis à semelhança de Adão. Isso aqui é descrito em Oséias capítulo 6, versículo 7. Então, depois de compreender o pacto das obras, que foi o primeiro pacto, nós vamos então para o pacto da graça. O pacto da graça é aquele pacto que nós temos aí instituído após a queda, tá bom? Então, quando ele foi instituído? É a primeira pergunta. Quando que ele foi instituído? Ele foi instituído após a queda. Então, antes da queda, nós temos ali o pacto das obras e depois o pacto da graça, tá bom? Instituído após a queda. Qual é o conteúdo desse pacto? Salvação em Cristo e promessa do Espírito Santo. Então, a salvação em Jesus é a promessa de que o Espírito Santo viria para caminhar com o povo de Deus aqui. Então, nós temos a salvação em Cristo e a promessa. Qual é a condição desse pacto? Exercício da fé e santificação. É fato que nós não garantimos, diferente do que foi exigido em Adão. Em Adão era necessária a obediência perfeita. Para nós, povo de Deus, não é exigida a obediência perfeita, porque Cristo, nosso representante, fez isso por nós. Mas para nós é exigido sim o exercício da fé e a santificação. Nós precisamos nos santificar. Então nós precisamos exercer a fé, nós precisamos crer em Jesus. Então existem, mesmo sendo uma aliança feita com um direcionamento dado a Jesus e com uma exigência de obediência à lei em Cristo, para nós é exigido ali o exercício da fé e santificação. Não anula a nossa necessidade de exercer a fé e de nos santificar. E aí tem vários textos que você pode ler depois. No que se refere à administração do pacto da graça, meu conselho é que você leia os textos, tá bom? A gente não tem como ler tudo aqui, senão vai ficar um vídeo gigantesco. Mas você pode ler depois aí a administração do pacto da graça, tá bom? No que se refere à administração do pacto da graça, nós temos temos que olhar para duas maneiras diferentes desse pacto ser administrado. Nós temos a administração no tempo da lei, no Antigo Testamento, e a administração no tempo do Evangelho, que é o Novo Testamento. Então, primeiro, a administração no tempo da lei, que é o Antigo Testamento. Ele era administrado por promessas, profecias e sacrifícios. Então, você tinha promessas, você tinha profecias e você tinha sacrifícios. Era administrado pela circuncisão e outras ordenanças. A circuncisão, cortar o prepúcio do pênis masculino ao 8º dia. Então você tem ali a circuncisão e você tem outras ordenanças. Obviamente que acaba linkando com a questão dos sacrifícios, das promessas, das profecias. E sempre de maneira pré-figurativa. O que é isso? Apontava para Jesus. Então você tem a morte do cordeiro, você tem os sacrifícios, você tem os elementos do santuário, você tem várias coisas ali, você tem as próprias pessoas que de alguma maneira apontavam para Jesus, prefiguravam, você tem Josué, você tem Moisés. Então, sempre de maneira pré-figurativa, os próprios sacrifícios apontavam para o sacrifício de Jesus. Né? E depois fica a tarefa para você ler aí a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, versículo 5, que vai falar exatamente sobre isso, a maneira como era administrado o Pacto da Graça no Antigo Testamento. Porque tem gente que fala assim, mas como que as pessoas do Antigo Testamento foram alvos do Pacto da Graça se Jesus só veio depois? Então é dessa maneira aí que era administrado ali o Pacto da Graça. Você tem promessas, você tem profecias, você tem sacrifícios, você tem circuncisão, você tem várias outras ordenanças, e sempre de maneira pré-figurativa apontando para Jesus Cristo. No fim das contas, tudo é em Jesus, mesmo aqueles que viveram no tempo da lei, né, no tempo do Antigo Testamento. Fora isso, a gente tem agora a administração do
no tempo do Evangelho. É o tempo que nós estamos agora, né? Essa administração era feita pela pregação, é feita pela pregação da palavra. Então, como que é administrado? Pregando a palavra do Senhor. Nós temos então a administração pela pregação da palavra. Nós temos uma administração pelos sacramentos, batismo e santa ceia, né? E se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual. Então nós temos agora, depois que Jesus veio, depois que Jesus morreu na cruz, nós temos uma atuação desse pacto, uma presença desse pacto, presença não é a melhor palavra, mas uma evidência desse pacto de maneira mais clara, né? A gente consegue enxergar de maneira melhor o pacto da graça. Lembrando que a palavra do Senhor foi escrita de maneira progressiva, ou seja, à medida que os textos foram sendo escritos, e à medida que a revelação foi sendo dada, nós temos uma ênfase maior e uma clareza maior da obra de Jesus e, naturalmente, do pacto da graça. E fica duas tarefinhas, né, que é ler os textos, Mateus, Lucas, Hebreus, e você tem a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, versículo 6, para você ler também, que fala dessa administração no tempo nos nossos tempos, tempo do Evangelho, tempo do Novo Testamento. Agora, a gente vai para a nossa última parte, finalizando a nossa aula, que são as observações finais. Eu quero fazer algumas observações e quero também mostrar os exercícios para vocês. Então, nós estamos aqui na nossa última parte, não dá para ver, está aqui, ó, observações. Nós vamos falar agora da nossa observação extra e os nossos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as observações extras? Vamos lá. Primeira pergunta é: quanto ao pacto da graça, existem então vários pactos? O pacto de Moisés, o pacto de Abraão, o pacto de Noé, a gente poderia inverter, né? Noé, Abraão, Moisés. Existem vários pactos então? Depois que Adão pecou, você tem vários pactos? Não. São subtópicos da aliança da graça. Então, subtópicos da aliança da graça. Lembre-se disso. Subtópicos da aliança da graça. É a mesma aliança, tá bom? Por que a aliança das obras? Né? A explicação é porque contrasta com a aliança da graça. O primeiro exige cumprimento e o segundo recebemos sem exigências para nós. Uma exigência dada a Jesus de obediência da lei, mas a nós, de maneira consequente, nós temos que ter fé e temos que nos santificar, entre outras coisas, da obediência à palavra de Deus. Mas o fato é que para a salvação é exigido de Jesus a obediência perfeita à lei. Então, por que a aliança das obras? Porque contrasta ali com a aliança da graça. Que a aliança das obras existe uma exigência dada em Adão ali, uma exigência de obediência. Em nós não, por isso que existe graça e mais graça, abundante graça. Terceira observação: Deus estabelece sua aliança soberanamente, mas exige de nós respostas. Aí tem João 3,36, e aí a palavra é condicionalidade consequente, ou seja, a palavra de Deus exige consequentemente, por causa da obra de Cristo e por causa da salvação que nós recebemos, ela exige de nós fé, arrependimento e obediência. Eu vou ler aqui João 3,36, que diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, então existe um conceito aqui de necessidade de arrependimento, necessidade de fé, necessidade de obediência. E aí você vai reforçar isso com Filipenses, com Atos, Romanos, outros textos aí. Então você tem condicionalidade que não elimina a graça, né? É necessário que nós obedeçamos, é necessário que nós tenhamos fé, é necessário que nós tenhamos arrependimento, mas em momento nenhum a palavra de Deus coloca isso como eliminando a graça que foi derramada sobre nós. Muito pelo contrário, como consequência dessa graça, nós obedecemos desta maneira. E a última observação: Deus fez o pacto da graça com Ele mesmo? Porque Deus é Deus, Jesus é Deus. Ele fez o pacto com Ele mesmo? Não. Lembre-se que Jesus também era homem.
Então, a ideia da federatividade, da representatividade. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Lembre-se disso, então, existe esse pacto foi feito não entre Deus e Deus, mas entre Deus e o homem mesmo, né? Então, você tem aí, essas são as observações, e por fim, nós vamos para os nossos exercícios, né? E essa parte aí você pode parar o vídeo ao final e responder exercício por exercício, pergunta por pergunta. Nós temos 5 perguntinhas aí retiradas do livro do Elisiel Peixoto, sumiu o nome agora, Estudos Bíblicos Doutrinários. Então foi tirado desse livro, você pode anotar aí, responder, e lembre-se que você precisa me enviar, tá bom? Me envie as respostas, me envie porque é importante para que eu possa acompanhar o seu desenvolvimento nos assuntos aí que nós temos estudado, tá bom? Então essa é uma imagem que deve ficar frisada aí para nós. Lembre-se de anotar e responder para mim, tá bom? É isso, nós estamos então finalizando nossa aula. Nós temos a questão do pacto que Deus fez com o homem, que se manifesta no pacto das obras, que foi o primeiro pacto, e o pacto da graça, que foi o segundo pacto. Então você tem aí uma parte introdutória que foi importante para nós, e você tem as observações extras e os exercícios. Se necessário, volte o vídeo, assistam novamente aquilo que ficou em dúvida, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, e que esse tempo de estudo seja realmente um tempo edificante para ti, tá bom? Qualquer coisa, a gente está aí para tirar as